Em vídeo publicado em suas redes sociais, o deputado federal Luiz Lima criticou o método de escolha e a forma de permanência de ministros do Supremo Tribunal Federal. O deputado encetou: "Temos somente 11 ministros e eles são fortes, sim, mesmo não tendo sido escolhidos pelo povo. Quanto mais poder a gente tem em diversos casos, a gente mais tem medo de perder esse poder. O que acontece hoje? Temos uma interferência do STF no Congresso Nacional e no Executivo, ao descabimento de, em alguns momentos, falar que o presidente Bolsonaro nomeou alguém por ser seu amigo." Nesse contexto, ele acrescentou: "Para ser ministro do STF, você sequer precisa ser formado em direito. Toffoli vai ficar mais 30 anos. Como um deputado eleito pelo povo, que não sabe se vai ser reeleito, vai querer briga com um ministro do STF. Ele tem como adversário um ministro que vai permanecer no cargo." Ademais, o parlamentar lançou um desafio: "Ministros do STF, se vocês são corajosos, se amam este país, peçam para sair. Peçam licença do cargo, peçam para sair. Meu sonho é o Congresso Nacional mudar a forma de nomeação e a permanência no cargo. Deveria ser no máximo de 4 anos, assim como um deputado federal. O processo não está em equilíbrio. O processo político é instável por causa dessas 11 pessoas, pela forma como foram nomeadas e pela permanência no cargo. Peçam para sair." Assista. Oi, pessoal, aqui é o deputado federal Luiz Lima, do Rio de Janeiro, e eu estou aqui na Praça dos Três Poderes. E atrás de mim, o Supremo Tribunal Federal. Eu diria que dos 3 poderes é o mais forte. Por que ele é o mais forte? Porque ele é mais forte que o Executivo, do que o Legislativo, que o Congresso Nacional com 513 deputados e 81 senadores. Aqui estão 11 ministros, somente 11 ministros. E eles são fortes, sim, mesmo não tendo sido escolhidos pelo povo. Ninguém votou para escolher um ministro para permanecer aqui até os 75 anos de idade. Uma idade mínima de 35 anos, com aprovação no Senado, com maioria absoluta, indicado pelo presidente da República. O poder, quanto mais poder a gente tem, em diversos casos, a gente fica menor. A gente fica com medo de perder esse poder. E o que acontece hoje no nosso Brasil, no nosso país? A gente tem uma interferência do Supremo Tribunal Federal no Congresso Nacional e uma interferência no Executivo. Há o descabimento de, em alguns momentos, falar que o presidente nomeou determinada pessoa para ocupar um determinado cargo porque é seu amigo. E no gabinete dos ministros? Alguém vai nomear uma pessoa que você não gosta, que você não conhece? Assim acontece na Câmara dos Vereadores. Para ser juiz, você precisa passar por um concurso público. Para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, você precisa apenas ter um conhecimento notório jurídico. Você sequer precisa ser formado em direito. Você tem que ser indicado pelo presidente da República. Hoje nós temos 2 ministros muito antigos, Celso de Mello em 89 e o ministro Marco Aurélio Mello de 1990. Eles estão há 31 e há 30 anos ocupando o cargo. O ministro Toffoli vai ficar mais 30 anos. E aí eu pergunto, como um deputado eleito pelo povo, que não sabe se vai ser reeleito, vai querer briga com o ministro do Supremo Tribunal Federal? Caso o deputado federal não seja eleito, ele tem como adversário, entre aspas, um ministro que vai permanecer no cargo e você, como deputado, você perde a sua imunidade. Eu gostaria de fazer um pedido aqui a cada ministro. Se vocês são corajosos, se vocês amam esse país, peçam para sair. Peçam licença do cargo. Peçam exoneração, eu nem sei como eu falo isso. Mas nós temos que fazer, sim, que pode ser cláusula pétrea, eles podem alegar cláusula pétrea, que o meu sonho é o Congresso Nacional mudar a forma de nomeação e a permanência no cargo. Deveria ser no máximo de 4 anos, como é de um deputado federal, explodindo no máximo de 8 anos, como é de um senador. O processo não está em equilíbrio. A governabilidade no nosso país é muito instável, principalmente devido a essas 11 pessoas
E não especificamente essas 11 pessoas, mas a forma como elas foram nomeadas e a permanência praticamente vitalícia no cargo. Está havendo um desequilíbrio no nosso país. Peço, humildemente, aos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, peçam licença do cargo de vocês. Lutem para que esses cargos aqui sejam o mais democrático possível, porque não são. Se vocês fizerem isso, vocês entrarão pela história. E a nossa força ecoa pela eternidade. Vocês irão fazer um bem muito grande pelo Brasil se vocês pedirem demissão. Um forte abraço, fiquem com Deus. Aqui é o deputado federal Luiz Lima de Brasília, cheio de esperança. Estou com 42 anos e espero que os meus netos tenham um Brasil melhor. Um Brasil com um Supremo Tribunal Federal justo e democrático, com um executivo responsável e com um legislativo que fiscalize o executivo. Um forte abraço, fiquem com Deus. A covardia é a virtude dos fracos. Foi essa frase que eu li no Twitter do presidente da Câmara dos Deputados, senhor Rodrigo Maia, hoje, sábado, 1º de agosto de 2020. E eu quero concordar com ele. É covardia você convidar um youtuber ativista contra o governo a debater sobre fake news. É covardia você convidar um deputado federal do PCdoB para ser relator das fake news. É covardia você fazer de um momento tão importante um palanque político. Eu sou totalmente a favor do debate e contra fake news, mas eu sou favorável a um debate democrático, da qual as opiniões estejam equilibradas. Covardia é você se candidatar usando uma máquina eleitoral e recursos da população para ser eleito. Fica aqui a minha indignação e registrado que, desse modo, a gente dificilmente vai construir uma sociedade. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o deputado federal Luiz Lima. Eu não estou com o secretário nacional especial de cultura, não. Eu estou com o ministro da cultura, Mário Frias, ator, carioca, brasileiro, apaixonado pelo nosso país e um defensor do nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro. Mário, eu queria te fazer uma pergunta. Nós temos 27 países dentro de um só país. Como é ser ministro secretário da cultura num país que tem vários países, várias culturas, graças a Deus temos o mesmo idioma? Qual o seu maior desafio hoje? Pô, primeiro é um prazer estar com você, né, meu irmão? Primeiro fã aqui, hoje eu tô de fã aqui nesse lugar aqui. Você é um ídolo para nós brasileiros, representa a bandeira há muitos anos, né? Acompanho tua trajetória toda no esporte, venho do esporte também, sou um apaixonado pelo que o esporte pode fazer na vida das pessoas. Vejo esse cara em forma assim, cara, nadando no Lago Paranoá, você é demais, sou seu fã. Irmão, eu acho que o crachá, o nome do crachá é o de menos, né? Sim. Acho que o importante é a vontade que pulsa no nosso coração patriota, né? Como você falou muito bem, o Brasil é um continente, né? Sim. E acho que as pessoas têm que ter a oportunidade de conhecer a cultura de todo o Brasil. Acho que às vezes a gente fica muito fechado no eixo Rio-São Paulo, né? Porque é onde as coisas acontecem, mas afinal de contas é bem o que você falou, né? O Brasil é um país de proporções continentais e a gente tem que lutar por toda a cultura, né? A gente tem a cultura do Nordeste, a cultura do Centro-Oeste, a cultura do Sul, do Sudeste, e acho que todas essas culturas têm que ser valorizadas. Eu estive na Secretaria Nacional de Esporte em 2016, claro. E lá também tem a lei de incentivo ao esporte, assim como tem a lei de incentivo à cultura. E eu brincava como secretário nacional, que estive durante um ano, que deveria ser trocado o nome, não é lei de incentivo ao esporte, é lei de incentivo ao evento esportivo, porque a gente vê facilidade de captação em grandes eventos esses realizados numa pequena parte do nosso país, Rio, São Paulo, região sul, e no esporte a gente via muito pouco a região norte, nordeste e centro-oeste em termos de captação. E eu imagino que para a cultura também tenha acontecido isso. Você vê grandes eventos, cantores famosos, artistas famosos que merecem sim, claro, serem valorizados sempre. Claro. Mas a gente está falando de dinheiro e de recursos captados por grandes empresas vindo do mais simples cidadão. Qual o seu desafio, Mário, de levar a lei de incentivo à cultura para chegar no interior do nosso país para fazer projetos de interpretação? A gente sabe que a cultura e o esporte são pilares da educação, a música também, outro pilar da educação. Como é que a gente vai chegar num ator que está lá, por exemplo, em Santarém, que está no interior do Tocantins, que consiga
ter acesso à lei de incentivo à cultura, coisa que, ao meu ver, nunca aconteceu, ela nunca foi democrática. É bem como você falou, para os grandes eventos, é fácil você identificar quem são os grandes ícones da música, os famosos cantores, os atores famosos, as pessoas que já têm uma atenção das grandes empresas, né, da própria mídia em si. Talvez um dos setores mais afetados é o de eventos, né? De shows, de pequenos shows. Quando eu falo evento, não só dos grandes, mas dos pequenos shows, do cara que toca no barzinho, do cara que mostra sua peça na praça, né, do artista mambembe, do circo, né, que sofre muito, os artistas de circo sofrem muito com essa pandemia. Então eu acho que primeiro, identificar realmente todos os artistas do Brasil, em todos os cantos, né, no Amazonas, no Rio Grande do Sul, como a gente estava falando antes, não só no eixo Rio-São Paulo, né, entre aspas. Então, a gente fazendo essa identificação, vai ficar mais fácil uma comunicação direta da Secretaria de Cultura. Eu vou saber quem é aquele cara, o que ele faz, o que ele precisa. A gente precisa fazer com que a arte seja fomentada, as pessoas tenham a chance de mostrar. Então, é prestar atenção nos artistas locais, no cara da rua, no cara que, se você viajar pelo Nordeste, repente, stand-up, você tem isso há milênios no Brasil, é histórico. Você parar num quiosque no Ceará e você vê os caras contando piada, neguinho, sabe? Então, isso é que a gente tem que entender. Eu acho que vai ser do limão uma limonada. A partir dessa questão das leis de incentivo que a gente está promovendo agora, a Aldir Blanc, que é uma lei importante, que foi aprovada, a gente está desenvolvendo a melhor maneira de mostrar para o público como ter acesso a isso tudo, identificando quem são os artistas em todo o Brasil, vai ser mais democrático. Cabe também aquelas empresas que investem em cultura, porque verdade, antes da lei de incentivo à cultura e antes da lei de incentivo ao esporte, lá na década de 80, as empresas, grandes empresas, tinham seus departamentos de marketing. E hoje elas têm os departamentos de uso de leis de incentivo à cultura e esporte. Isso aí. E usam muito os grandes eventos para promoverem as suas marcas. Então, conte comigo, Mário, até para criar um mecanismo que diferencie os eventos de projetos culturais. Que as empresas que investirem em projetos culturais tenham uma compensação maior do seu investimento do que aquela que investe em eventos. Eventos, às vezes, de 2, 3 horas, de um dia, consomem uma verba que daria para fazer, de repente, centenas de projetos que iriam levar cultura para esse país. Então eu faço um apelo também a grandes empresas que a responsabilidade de reconstruir um país faz também pelo bom uso da lei. Ao invés de você patrocinar um evento, que pode existir um grande evento. Claro que você pode investir nesse evento. Pode, mas não esqueça do pequeno evento. Separe uma verba. Isso é uma responsabilidade nossa também, Luiz. É uma responsabilidade. De fazer com que isso seja, que a gente desperte essa necessidade de patriotismo. É uma prioridade do nosso presidente. Ele quer cultura para todos no Brasil. Pô, legal, Mário. Mário, obrigado, tá? Obrigado a você mesmo. Cara, obrigado demais mesmo. De fã aqui hoje. Nada, eu sou fã. Vem cá, e você tá chegando aos 50? Você não queria falar? 49, para cara. Esse bicho tá tão magrinho que eu tô com 42, mas você tá inteiro. Eu tô inteiro, cara. Tu tá voando. Os olhos azuis estão mais azuis. É um prazer de trabalhar pro Brasil. Obrigado, Mário. Um orgulho, uma honra. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo Ministro da Cultura. Show, meu irmão. Valeu. Valeu.